Capítulo 28. O vendedor de sonhos no templo financeiro. A fama do mestre crescia dia a dia e começava também a resvalar na elite financeira. Os empresários e executivos tinham ouvido falar sobre esse homem incomum e como eram ávidos por novos métodos de liderança e novas formas de criatividade. Fizeram chegar a mim um convite para que o mestre lhes desse uma conferência. Queriam conhecer a mente daquele que estava incendiando a sociedade. Para mim, teórico do marxismo, essa elite só se interessava em primeiro lugar pelo dinheiro, em segundo lugar pela sua conta bancária e em terceiro lugar pelo seu capital. Quase respondi impulsivamente que o vendedor de sonhos não aceitaria a solicitação, mas para não atropelar sua decisão, fui comunicar-lhe. Entretanto, me surpreendi. Depois de pensar no convite, o mestre disse que falaria com eles, mas no auditório que ele escolhesse, e me deu o endereço. Era um local de que eu jamais ouvira falar. Não sabia o tamanho do anfiteatro e havia ar-condicionado nem poltronas confortáveis. Só sabia que esse pessoal era exigente, estava acostumado ao máximo de conforto. Disseram-me que o público era constituído de cerca de 100 empresários e executivos, dos quais apenas 5 eram mulheres. Haviam indústrias, banqueiros, proprietários de grandes construtoras, donos de redes de supermercados, de cadeias de lojas e outros ramos. Representavam a maior parte da riqueza da grande megalópole e também do Estado. A elite financeira ficara excitada com a aceitação do convite, mas, como sempre fui crítico desse povo, dei-lhes um banho de água fria. Disse que o homem que eles ouviriam era intérprete, capaz de fazer até socialistas como Leni Fungar. Minha espetada causou mal-estar nos participantes e depois disso fez uma brincadeira realmente maldosa. Disse que o vendedor de sonhos poderia chamá-los de raça de víboras da sociedade capitalista, de casta de burgueses exploradores. Eles não gostaram da brincadeira, ficaram muito apreensivos, mas mesmo assim queriam garimpar as ideias deste fascinante homem. Pegaram o endereço e definiram o horário da reunião. Alguns líderes acharam estranho que desconhecessem o local, pois estavam acostumados a organizar eventos nos melhores lugares da cidade. Na noite do encontro, o mestre saiu na nossa frente. Parecia que fora meditar. Será que está afinando sua artilharia? Pensei. Será que está pedindo ao seu Deus sabedoria para puxar o tapete da classe dominante? É sua oportunidade de ouro para quebrar a espinha dorsal da elite financeira. Continuei refletindo. Mal eu poderia prever o que aconteceria, eu ficaria atônito, e eles perplexos. Como também não sabíamos o endereço, fomos pedindo informações. Estávamos próximos da numeração da rua, mas não encontrávamos o local do evento. O lugar era estranho, mal iluminado. Logo vimos um grupo de pessoas também perdido. Eram os empresários executivos. Achavam que o endereço que eu dera estava errado, mas afirmei que era esse o endereço que tinha. Contudo, pensei que eles poderiam ter razão. O mestre, por ser um desprivilegiado, poderia desconhecer os anfiteatros da cidade.
Deram-nos informação errada. Os líderes empresariais estavam decepcionados. Resolvemos seguir juntos na rua e procurar um pouco mais adiante. De repente, demos num grande e lúgubre cemitério. Era o famoso cemitério de Recoleta. Perturbados, verificamos que o número batia com o que tínhamos. Pensei comigo, se o mestre já tem fama de desvairado, agora ele se cristalizou na mente desse povo. Provavelmente ele está do outro lado da cidade, Salomão disse. Eu enfrento os fantasmas na minha mente, mas detesto me aproximar de um cemitério. Ainda mais à noite, vamos embora. Sem muita segurança, segurei no seu braço. Pedi calma. Os participantes começaram a chegar com seus carros luxuosos e a se aglomerar. Todos estavam confusos. Pela primeira vez me rebaixei perante essa turma. Pedia frequentemente desculpas pelo equívoco do endereço. De repente, quando ameaçávamos ir embora, as portas do grande cemitério se abriram. Rangendo as dobradiças imediatamente, Boquinha de Mel abraçou mão de anjo e começou a tremer. Só entortado pela vodka eu entro nesse lugar. Tão logo Bartolomeu fez essa observação, apareceu uma figura estranha, amedrontadora. Estava irreconhecível devido à iluminação deficiente da entrada, se bem que no interior do cemitério a iluminação fosse melhor. O personagem fazia gestos para entrarmos. Era simplesmente o conferencialista da noite. O mestre ficamos sem voz ao constatar que o endereço estava certo. Todos nós, discípulos e empresários, começamos a nos mover lenta e apreensivamente para o singular anfiteatro. Cada um olhava sutilmente para o outro e devia pensar a mesma coisa. O que estou fazendo aqui? Era a primeira vez que se tinha notícia de que uma conferência sobre criatividade e liderança ocorreria num cemitério. Era a primeira vez que se falaria sobre o pungente mundo dos vivos no palco dos mortos. Enquanto nos aproximávamos do local de sua fala, o mestre usava a voz grave e vibrante e saudava de forma excepcional os participantes. Bem-vindos, os futuros personagens mais ricos do cemitério. Sintam-se em casa. As pernas dos empresários bambearam. Estávamos acostumados a grandes embates, a batalhas competitivas, a riscos fenomenais, mas não a esse desafio. Foram nocauteados no primeiro round por um anônimo. Eu não sabia o que falar nem como reagir. E as pessoas ao meu redor estavam igualmente atarantadas. O cemitério da Recoleta é imponente. É um cemitério dos abastados. Seus mausoléus são suntuosos, verdadeiras obras de arte. Vendo-nos introspectivos, o mestre continuou a deixar fluir suas ideias. Os notáveis homens e mulheres da sociedade aqui fazem sonhos, pesadelos, sentimentos concretos, secretos e emoções visíveis, golpes de ansiedade, momentos de raro prazer constituíram a vida de cada ser humano que aqui repousa. Suas histórias estão adormecidas e raramente alguém se preocupa com elas, a não ser seus íntimos. Não sabíamos aonde o mestre queria chegar, nem mesmo sabíamos se a conferência havia começado ou se haveria conferência. Só sabíamos que suas palavras nos conduziam a um passeio pela nossa própria história. O passado dos falecidos
revelava as vielas do nosso futuro. Sua fala, que parecia instigadora do medo, começou a ter uma doçura inexplicável. Em seguida, ele fez um pedido a todos os participantes. Leiam durante 10 minutos os amáveis mensagens afixadas na cabeceira dos mausoléus. Eu nunca havia feito essa experiência sociológica. Apesar de a luminosidade não ser excelente, começamos a percorrer as ruas do cemitério e a ler as mensagens cravadas em metal que celebravam a existência das pessoas que partiram. Quantas saudades, quantas marcas, quantas palavras carregadas de nobres significados. Algumas mensagens diziam ao meu gentil e doce marido, com saudades de sua amada esposa, que Deus o tenha em paz. Ao querido papai, o tempo furtou sua presença, mas jamais furtará o amor que sentimos por você. Papai, você é inesquecível, todos os dias o amarei. Ao amigo insubstituível, obrigado por ter existido e ter participado de nossa vida. Não sei o que aconteceu comigo ao ler essas placas, mas me envolvi numa atmosfera de afetividade. Comecei a relembrar as pessoas que perdera. Nunca escrevi uma placa para meu pai, nem ao menos lhe agradeci por ter me dado a vida. O seu suicídio bloqueou meus sentimentos. Nem para minha valente mãe escrevi uma mensagem, a não ser aquela que trago silenciosamente na minha mente. Eu a amo, obrigado por ter suportado minha rebeldia. Olhei para o lado e vi todos os meus amigos e os empresários emocionados. Viajaram no tempo, abriram-se as portas do inconsciente e depararam com as mais crua fragilidade. Eram homens que dirigiam empresas com milhares de pessoas, mas agora se sentiam simplesmente mortais. Nesse momento, senti que o mestre criara profundamente um clima. Tiraram-lhes completamente a segurança, os mecanismos de defesa, a proteção do status financeiro, para torpedeá-los com suas palavras. Quando abriu a boca, perguntou algo que todo empresário detesta ouvir. Onde estão e quem são os proletários da atualidade? Pensei comigo. Essas pessoas vão debandar. Embora estejam atordoadas pela viagem ao passado, não aguentarão o tronco das críticas do vendedor de sonhos. Ninguém respondeu nada. A resposta, que parecia óbvia, não era. Nesse momento, o mestre extraiu meu sangue sem injetar a agulha. Invertendo a teoria marxista, disse: vocês são os proletários da atualidade, pelo menos uma casta importante deles. Eu pensei, que afirmação é essa? Será que ele não sabe quem é o público que está presente? Tive vontade de sair correndo, porque parecia que o mestre não entendia nada do que estava falando, nem para quem falava. Mas em seguida ele me fez derrapar nas curvas dos meus pensamentos e começou a explicar. Disse que o filósofo Karl Marx, 1818 a 1833, deixara sua terra natal e fora para Paris, onde conhecera Frederic Engels, de 1820 a 1895. Os dois afinaram suas ideias, tornaram-se membros de grupos socialistas e iniciaram uma colaboração que durou a vida toda. Para eles, os fatores econômicos e tecnológicos, expressos pelo modo como os bens são produzidos e as riquezas distribuídas, seriam as forças que desenvolvem a história e alicerçam a política. A lei, a moral, a filosofia, enfim, toda a cultura. Marx acreditava que a história humana era governada pelas leis da ciência e rejeitava todas as interpretações religiosas da natureza e da história. Por meio destas leis,
As pessoas, em especial a classe trabalhadora, teriam liberdade de construir a própria história. Mas comentou que era tão sonhada liberdade não se materializara. Quando alguns socialistas tomaram o poder, tornaram-se implacáveis. Destruíram milhares de supostos opositores, silenciaram vozes, tolheram direitos, esmagaram, enfim, a liberdade que discursavam. A classe trabalhadora não construiu sua própria história, mas a história que o cúpula determinou. A antiga religião fora substituída pelo culto à personalidade desses líderes. A revolução deles era externa, relatou e adicionou. Diferentemente deles, meu sonho não é destruir o sistema político vigente para reconstruí-lo. Não creio em mudanças de fora para dentro. Creio numa mudança pacífica de dentro para fora, uma mudança na capacidade de pensar, de enxergar, criticar, interpretar os fenômenos sociais. E, em especial, na capacidade de resgatar o prazer. Meu sonho está dentro do ser humano. Após essa breve explanação, que revelava que ele sabia o que estava dizendo, começou a falar que, quando Marx lançou suas ideias, a classe dominante não destruía renda, usava o poder político e financeiro para oprimir a classe trabalhadora. Uma pequena minoria vivia inabescamente diante da miséria de uma imensa maioria. A diferença de classes ainda existia. As injustiças sociais ainda não haviam sido erradicadas, mas, no terceiro milênio, o sistema, com o advento da globalização, gerara uma nova classe de pessoas exploradas. Vocês, enfatizou novamente. Ao ouvir essa afirmação, pensei outra vez, mas não são eles os privilegiados? Não vivem no luxo e na mordomia? Como é possível classificá-los como uma classe explorada? Como os proletários deste milênio? Tensões. Iam à casa de praia, mas suas emoções não surfavam nas ondas do prazer. Dormiam em colchões macios, mas faltava-lhes conforto psíquico. O sono não era agradável. Trajavam ternos impecáveis, mas estavam quase nus, sem proteção contra suas tensões e preocupações. Que loucura! Pensei intimamente, onde está a felicidade que o sistema prometeu para os que atingem o pódio do capitalismo? Onde está a tranquilidade para aqueles que acumularam riquezas? Onde está o prêmio pela competência? Eles fazem seguro de casa, de vida, empresarial, previdenciário e até seguro contra sequestro, mas por que tem uma rica sintomatologia que denuncia uma dramática insegurança? O sistema esmagava seus líderes.